Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. Esse Parla Mais é um parlatório e ele é dedicado às pessoas que estão na política ou que pensam na política. E a gente trouxe hoje uma pré-candidata à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Ela é pré-candidata a deputada estadual. Eu estou falando da enfermeira Tatiana Mello. É com ela que eu converso a partir de agora. Tudo bom, Tatiana? Tudo bom, Douglas? Muito obrigado pelo convite. É muito importante a gente estar falando sobre política, né? Ainda mais quando a gente é uma mulher, né, que não tem família tradicional política, que está começando a se integrar, né? E aí a gente fica muito feliz de estar aqui A nesse programa. política, Tatiana, está na nossa vida desde a hora que a gente nasce até no momento que a gente morre, né? Sim, E já disse um filósofo muito conhecido que o ser humano, o homem, é um animal político. sim. Porque tudo está na política. A política decide, define a nossa vida. É. E eu queria saber de você quando foi que a política entrou na sua vida. Pronto. A política é a arte de negociar, né? Então, como você falou, tudo que envolve a nossa vida, a gente negocia. Quando a gente está em casa, criança querendo ganhar um brinquedo, a gente vai negociar. O que que eu posso fazer, papai, para você me dar para eu poder ganhar esse brinquedo? Então, é uma arte da negociação. A política, ela chegou na minha vida, principalmente com minha vida profissional. Tá? Então, minha vida profissional me trouxe, dentro da enfermagem, a necessidade de ter representantes nos espaços de poder de decisão. Como você bem falou, nossa vida é decidida em espaços políticos. E muitas vezes a nossa saúde, que é um dos principais bens que a gente tem na vida, eles são decididos por pessoas que não conhecem as reais necessidades dos indicadores de saúde, as necessidades da nossa população. E eu, como enfermeira, eu tenho o meu nascidouro na enfermagem é dentro da estratégia de saúde da família, é dentro das comunidades, é conhecendo o que mais dói da comunidade. E além disso, eu também tenho a parte profissional de uma profissão que é majoritariamente feminina, uma profissão que ela é muitas vezes desvalorizada, mas que é essencial para o cuidado da saúde. A gente não tem saúde com a enfermagem desvalorizada, com a enfermagem que não é bem cuidada. Então é importante a gente cuidar bem dos profissionais de saúde para esses profissionais darem uma assistência de qualidade. Então surgiu a política na minha vida por conta da minha vida profissional, da necessidade de representação política na área da saúde. Agora, da mesma forma que você disse que a política é a arte da negociação, tem uma liderança alemã, um general chamado Otto von Bismarck, né? O Marechal. E ele dizia que a política ela é a arte do possível. Por isso é que precisa das negociações, porque ela é limitada pelo possível. E nem tudo é possível. Então, por isso é que a gente tem que negociar. Mas você fala tanto aí na questão da saúde, o seu foco é a saúde, a sua base é a saúde, mas você vai representar o Piauí. Outras categorias da nossa sociedade também serão representadas pela Tatiana? Quando a gente representa a saúde, eu acredito que a gente representa a comunidade como um todo, né? Toda a população. E não só a enfermagem, nós na saúde nós somos uma equipe multiprofissional. E hoje a saúde do Piauí ela está ainda muito aquém da necessidade da nossa população, tendo em vista que ela se concentra muito na capital. E a gente precisa diversificar os serviços para os interiores também. Não é possível a gente ter pacientes de Correntes tendo que vir a Teresina fazer um atendimento especializado. Então é necessário, dentro da área da saúde, trabalhar para que a saúde chegue até a população e a população que realmente necessita. Então a gente precisa fortalecer o SUS e dentro do SUS a gente tem a regionalização. Então a regionalização, que é chegar à saúde mais perto dessa população, ela é imprescindível. E aí a gente vai trabalhar muito com essa experiência que eu tenho agora também a nível nacional, a nível de representação junto ao Ministério da Saúde. A gente
vê as possibilidades. Então, muitas vezes não é o recurso que falta, é a falta de capacidade daquele município buscar o recurso, fazer projetos, trazer o recurso para aquele município. E aí, muitas vezes, a população está sofrendo com a falta de um cuidado. Por exemplo, a população ela tem necessidade de um planejamento reprodutivo, não chega até a população um implanão, que é o implante sub-10, não chega um DIU. Por quê? Porque não tem profissionais capacitados. E essa capacitação, ela vem de um projeto do município junto com o Estado e o Ministério da Saúde. Então, a gente precisa fortalecer a nossa saúde com capacitação técnica. Não dá para os municípios eles estarem sendo geridos por pessoas que não entendem o que é saúde. Então, a gente tem que ver que a saúde, ela precisa de profissionais preparados. Esses profissionais, eles têm que estar bem qualificados, bem remunerados, bem valorizados, para que eles possam dar o seu melhor para a sociedade. Tatiana, eu já tive a experiência de percorrer todo o estado do Piauí, os 224 municípios. Aliás, eu conheci alguns municípios antes de virarem municípios, ainda eram povoados de outras cidades, de outros municípios já fortalecidos. E o que a gente observa por onde a gente anda, é que ainda hoje tem Secretaria de Saúde, hospitais, que não são geridos por pessoas da saúde, né? Por um técnico qualquer, ou até com uma pessoa que não tem nenhuma identificação com a saúde. Por outro lado, e eu vi isso muito, e fiz até reportagem sobre isso para a TV Antena 10, por exemplo, eu viajei muito pela Antena 10, para a região sul, São Raimundo Nonato, do Inocêncio, ali por aquela região, e a gente se deparava todos os dias, em todas as viagens, com 1, 2, 3, 10 ambulâncias na estrada. Isso foi até criado um termo, que eu não sei quem criou, mas é bem apropriado, de ambulancioterapia. A pessoa teve algum problema numa cidade, bota numa ambulância e manda ou para um centro maior ou para a capital. Geralmente vem para a capital. Não sei como é que essa regulação funciona hoje. Mas, enfim, como resolver esse problema da ambulancioterapia? Principalmente, como eu falei, ter centros, né, esses principais municípios, que o Piauí tem vários territórios de saúde, então cada território tem um município polo. Esse município ele tem que ter capacidade de resolutividade, né? Não adianta eu ter um município polo X e ele, na hora que o paciente chega, ele não consegue fazer um atendimento, por exemplo, ortopédico, e aí manda para Teresina. Chega em Teresina e a gente tem aquelas grandes filas e espera, às vezes o paciente espera 2 meses para fazer uma cirurgia, né? E uma coisa que era assim termina complicando, e muito desse paciente termina ficando sequelado, precisando do INSS para ter o seu sustento, né? Quando ele trabalha e quando ele não trabalha é bem pior. Então, o que a gente precisa é organizar esse serviço nesses locais. Tem municípios que a gente não vai conseguir ter todos os atendimentos. Por isso que a gente precisa ter a pactuação do território. E dentro dessa pactuação, o município polo, ele tem que ser estruturado para dar resposta aos outros municípios menores que não têm condição, por exemplo, de manter uma maternidade. Às vezes um município nasce 2 crianças ao mês, como é que eu vou manter ali no plantão uma equipe toda para esse nascimento? Mas eu tenho um município polo para onde essas gestantes elas devem ser direcionadas em caso delas entrarem em trabalho de parto. E esse município ele tem que ter toda a estrutura, inclusive para fazer um parto operatório, se for necessário, para se aquela criança nascer precisando de uma incubadora, ter a incubadora. Então, todas essas organizações, uma UTI, né? Então, todas essas organizações a gente tem que dar em todos os territórios. Hoje a gente tem alguns territórios já bem organizados aqui no Piauí, como é o caso lá da Planície Litorânea, que tem o Parnaíba bem organizado, que é o nosso segundo município mais desenvolvido, mas a gente tem outros territórios que esse município polo, ele não tem resolutividade. E aí termina muito vindo até Teresina, que fica sobrecarregado com esses atendimentos que não são resolvidos no território, né, naquela região de saúde que o Estado é dividido. Então, a gente tem que fazer com que a equidade desse atendimento ele chegue em todos os territórios, tá? Tatiana, você disse que o foco é a saúde, mas a sua atenção é com todos. Vamos falar um pouco da mulher.
Como é que você pensa em representar a mulher piauiense na Assembleia Legislativa? Que tipo de projeto você já tem em mente? Como é que você está aguçando o teu raciocínio nesse sentido? É, a nossa mulher, né, e a mulher piauiense, ela ainda é uma mulher que a gente precisa empoderar mais, né, principalmente para que ela chegue no mercado de trabalho e ela se insira nesse mercado de trabalho de forma mais qualificada. Então, assim, é um município também que a gente tem a violência doméstica, o feminicídio muito aflorado, né? A gente tem muitos casos e na maioria das vezes quando a gente vai pegar a ponta daquele caso, né, a causa, né, melhor dizendo, é muitas vezes a dependência financeira. Né? Então a gente precisa criar meios, né, dentro do nosso estado para que essas mulheres elas tenham abertura para o mercado de trabalho e que elas possam ter sua independência financeira e assim ela chefiar suas famílias de forma que ela tenha mais segurança para, por exemplo, sair de um relacionamento tóxico, um relacionamento que ela está vivendo, que está vivendo violência, às vezes começa pela uma violência moral, psicológica e daqui um momento ela já está na violência física e até mesmo chegando à morte. Então, para chegar a tudo isso, a gente precisa de uma educação, né? E essa educação, ela parte lá do ensino mesmo da educação infantil. E aí, se eu quero ter uma sociedade mais justa, com mais paz, eu tenho que fazer cultura de paz dentro das escolas. A cultura de paz, ela é dentro da família, mas também é dentro das escolas. Porque é dentro da escola que nós, mulheres, os homens, a gente começa a conviver e ter o nosso primeiro grupo social. Então, o primeiro grupo social da gente é a família e o outro é a escola. E a escola, muitas vezes, os professores, eles não são preparados para trabalhar essa cultura de paz. A cultura de paz é você trabalhar a aceitação do outro conforme ele é, independente da cor, da forma do cabelo, do jeito que se veste, a pessoa é aquela pessoa e eu não devo julgar, eu devo aceitar. E aí, muitas vezes, essa questão do machismo, ele é introduzido dentro da própria família e também, às vezes, nas relações de escola, de amigos. E aí a gente precisa criar uma política de cultura de paz dentro das nossas escolas, desde a educação infantil, para que a gente tenha a aceitação dos outros conforme eles são. E aí isso vai trazer para a nossa sociedade uma cultura de aceitação e não julgamento, que aí isso diminui muito a violência, por exemplo, a homofobia, a transfobia, a questão do machismo, da misoginia, a questão mesmo das pessoas que discriminam o outro pela questão de religião. Então você não deve fazer julgamentos onde muitas vezes as escolhas das pessoas é da pessoa, não é sua, né? E isso a gente tem que começar a introduzir na nossa sociedade como uma forma mesmo de disciplina, porque aí assim a gente consegue, no futuro, eu acho que você também é dessa mesma época que a gente tinha disciplina de moral e cívico e que foi sendo retirada. E nessa disciplina a gente aprendia muito a questão do respeito, do que era a cidadania. Ser um cidadão, né? Pois é, a cidadania, o que é direito, o que é dever, o que é um poder legislativo, um poder executivo. Hoje nossos jovens, eles não sabem para que um deputado ele é eleito. Porque muitas vezes os deputados que estão aí representando o povo, eles não estão trabalhando pelo povo, eles não estão trazendo o que realmente o legislativo tem que fazer, que é legislar para as necessidades do povo. Tá? Então, assim, a gente precisa acordar os nossos jovens, né? Eu fui de centro acadêmico, eu fui de diretório. Então, assim, desde a minha época de estudante, de universitária, eu luto por uma sociedade melhor. Mas eu não vejo hoje os meus alunos, que eu também sou professora, ter essa noção de coletividade. Tá? Então é uma coisa que a gente precisa trazer novamente para dentro da nossa sociedade, não olhar só para o seu umbigo, não olhar só para a sua família. A nossa família ela é atingida pela violência que está do lado de fora, né? Se aquela pessoa que está lá na comunidade, lá na vila, e ela não tem acesso aos bens, né? Não tem acesso aos meios sociais para que ela tenha uma boa educação, ela mais na frente ela pode praticar um assalto, um latrocínio e eu ser a vítima, um filho meu ser a vítima. O que adianta eu ter a redoma da minha vida social em um local seguro se eu não tenho uma sociedade segura? E a sociedade segura é aquela sociedade que é justa para todos, né? E a gente precisa de político que veja
o coletivo e que ensine as pessoas a ver o coletivo como principal e não o eu, a minha família, o meu individual. Não vejo só o próprio umbigo, né? Sim. Mas tudo que você falou aí, Tatiana, o que você está querendo dizer, na verdade, é que essa virada de chave passa necessariamente pela educação. E aí, como promover essa educação? Como mudar essa educação? Como oferecer essa educação? Como essa educação sair do discurso e chegar nos rincões, lá em Dom Inocêncio, em Parnaguá, enfim. Como estadualizar uma educação de qualidade? Principalmente incentivando a qualificação dos nossos professores. A gente tem muitos professores que às vezes está com mais de 3, 4 anos que não faz uma qualificação, que não tem um incentivo. Porque muitas vezes ele tem ali a oportunidade, mas ele não tem um incentivo e a gente tem que começar a incentivar as pessoas a querer ter educação continuada, permanente. Então, assim, por exemplo, na saúde, em muitas estratégias de saúde da família, muitos municípios, o município ele destina 8 horas semanais para o profissional se qualificar. E no final daquela qualificação ele apresenta o certificado e ele recebe muitas vezes um incentivo financeiro, né? Então ele vai ter uma progressão por ter aquela qualificação a mais. Então na educação a gente precisa ter essas oportunidades. Mas como é que a gente vai qualificar um professor que está lá em Dom Inocêncio? A gente tem hoje que a pandemia ela teve toda aquela parte ruim, mas trouxe também muitas coisas boas, que é a tecnologia. Então, a gente pode trazer essas capacitações de forma à distância e com encontros presenciais, porque a presencialidade ela é essencial para que a gente tenha a eficácia dessas capacitações, desses treinamentos. Então, assim, por exemplo, temas sensíveis. Se você trabalhar com adolescente sobre saúde sexual e reprodutiva, é essencial na escola. Como é que eu vou ter diminuição de gravidez na adolescência se eu não falo de saúde sexual e reprodutiva na escola? Onde eu tenho meus adolescentes entrando, iniciando a vida sexual com 13, 14 anos, 12 anos, e ninguém falou para eles que se tiver uma relação pode engravidar. Tá? Muitas vezes o pai, e ainda mais quando é o pai lá do interior, ele tem dificuldade de falar isso com os filhos. E aí muitas vezes é a escola que vai ter que assumir esse papel de discutir essas temáticas, de trazer essas temáticas para a roda ali, para a sala de aula, para que as pessoas elas entendam que elas são adolescentes e elas têm direito aos métodos contraceptivos. E lá na unidade básica de saúde a gente tem que ter a intersetorialidade, a saúde trabalhar junto com a escola. Tá? Porque o adolescente chegou lá, ele tem o direito de ser atendido, inclusive sem acompanhante, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele tem direito à escolha do método contraceptivo. E aqueles profissionais de saúde lá, o médico, a enfermeira, eles devem entender do estatuto e devem entender de que método aquele adolescente ele pode utilizar para estar o quê? Fazendo a contracepção. E não ter uma gravidez ali num período de adolescência, num período de transição da vida, onde vai trazer vários problemas, inclusive de saúde pública. Muitas vezes aquela adolescente já tem um maior risco de gestação, o risco gestacional dela é maior, nasce muitas vezes uma criança prematura, ou muitas vezes ela não tem condição de amamentar aquela criança por questões mesmo de falta de preparo. Então, assim, é uma série de problemas de saúde pública que você pode resolver com a educação. Educando essas crianças. Tudo, na verdade, passa pela educação. Pela educação. E a sociedade, ela só é justa, ela só é igualitária, ela só tem respeito, tem moral, se a gente tem uma educação de qualidade. E a educação de qualidade não é só ter uma sala com ar-condicionado, uma fachada muito bonita, não. Ela tem que ter pessoas, principalmente tem que investir nos professores, nas pessoas que trabalham nessa escola, porque essas pessoas é que fazem a educação realmente mudar e ter uma qualificação melhor. Então não adianta eu ter uma estrutura, uma boa sala de aula, um ar-condicionado, se eu não estou investindo naquelas pessoas. E isso tudo passa por valorização, né? Que a gente tem que ter dos nossos professores, principalmente da educação pública, que é a educação que mais carece, né, de investimento. Sem dúvida. E está tudo relacionado. Educação, saúde, né? Segurança, essa questão de cidadania, está tudo interligado. E você fala sempre, até porque é a sua área, na questão do fortalecimento do SUS. De que forma isso é possível e você, como parlamentar, como é que pode contribuir para isso?
O SUS, ele vem sofrendo, né, uma defasagem de financiamento há anos, né? Então, infelizmente, há algum tempo que a gente tem algumas tabelas do SUS que está desvalorizada e aí muitas vezes o município ele gasta mais do que ele recebe. Só que a gente tem o financiamento, ele é um financiamento parte do Ministério, parte do Estado. Que é tripartite, na verdade. Tripartite. Né? E aí, município, Estado e União. e né? União. O município, ele geralmente ele fica responsável pela atenção primária, pelo básico, né? Que a gente chama ali a atenção, a primeira porta de atendimento. Então, a atenção primária é a responsabilidade do município. Esse município, ele recebe recurso direto do Ministério da Saúde, mas ele tem recurso também para receber do Estado. E uma grande reclamação hoje dos municípios do nosso estado, do Piauí, é que eles não estão recebendo o repasse, né, do Estado, né, esse repasse que é muito importante para as ações e muitas vezes aqui a nível de Estado a gente não está fazendo a supervisão desses municípios. O Estado, a função dele é fiscalizar se o município ele está fazendo a sua função, principalmente dentro da atenção primária. Nós estamos num estado quase 100%, é um dos estados com maior cobertura de estratégia de saúde da família do país, é o Piauí. E nem assim a gente consegue melhorar alguns indicadores de saúde, como é o caso da mortalidade materna. Então, assim, o que está acontecendo que eu tenho equipes, eu tenho uma quantidade de equipes, eu tenho uma cobertura boa e eu não consigo melhorar indicador? Então, a gente tem que ir atrás de resolver isso. E aí, como parlamentar, a nossa grande luta vai ser por isso. Vai ser para que a gente realmente faça com que esses profissionais, eles tenham condições de trabalho, porque muitas vezes o que falta é condição de trabalho, para que eles possam melhorar esses indicadores. Né? E assim a gente conseguir sair da linha vermelha que o Piauí está hoje, por exemplo, na mortalidade materna. Perfeito. Gente, eu estou entrevistando aqui a enfermeira Tatiana Mello, ela é pré-candidata a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Ela já foi candidata, inclusive, a deputada federal no pleito passado. Ela teve uma votação de em torno de 10 mil votos. Ela foi votada em 197 municípios e com um trabalho de formiguinha, né, Tatiana? Agora, o que eu quero saber de você está entrando numa seara que é muito disputada. É como um amigo meu outro dia teve aqui, um pré-candidato, disse, rapaz, eu estou indo para uma briga de foice no escuro. Como é que você vai enfrentar os grandes políticos desse estado que também estão lutando ou para permanecer em suas cadeiras ou para conquistar uma cadeira que nem você está desejando? Esse é o grande desafio, né? Minha campanha passada, ela foi baseada muito nas redes sociais, né? Inclusive eu disse, se eu for eleita, eu vou ser a primeira candidata do Piauí que foi eleita por rede social, assim, praticamente 100%. A gente realmente vai ter um desafio grande, porque eu não sou de família política, tá? Eu tenho um histórico de 23 anos de profissão na ponta, né? Então, eu sou enfermeira plantonista, eu sou enfermeira de estratégia de saúde da família, eu sou professora há 23 anos da área da saúde, né? De graduação, pós-graduação. Então, assim, a gente formou muitos líderes. E é dentro dessas lideranças que eu tenho na área da saúde que eu tenho meus principais cabos eleitorais, se eu puder falar dessa forma, né? Porque é eles que acreditam que a gente pode ter uma representação. Então, eu não tenho prefeitos, vice-prefeitos, vereadores me apoiando, até porque a minha política, e se eu chegar lá, né, e eu pretendo chegar na Assembleia Legislativa, é uma política para a população. Então, eu tenho que ir atrás do voto da população que acredita em uma mulher da periferia, uma mulher que estudou numa escola pública, na universidade pública e que pode chegar sentindo todas as dores de um profissional de enfermagem, sentindo todas as dores de uma comunidade da qual eu trabalho, né? Eu sempre trabalhei para a periferia, que vai chegar lá para lutar por realmente o que a população precisa. Porque muitas vezes a gente está colocando pessoas que nunca foram para a ponta, né? Muitas vezes é um profissional que ele nunca chegou a trabalhar dentro de uma vila, de uma área de invasão. Então, ele não sabe o que as pessoas
passam, que as pessoas sentem. E eu sei, né? Então, por saber, a gente costuma dizer, quando você vivencia, você luta com mais vontade. Então, eu tenho sangue, tenho vontade, tenho muita perspectiva de que se eu chegar lá, eu vou mudar a realidade da nossa população. Então, assim, o meu maior desafio é fazer chegar às pessoas que são muito conscientes na relação do voto à minha candidatura. Então, o meu grande desafio é chegar em cada pessoa dessa que ela possa escolher, né, de forma bem clara o que é uma representação política, né? E não só ficar repetindo o que a gente tem todo ano e que não está melhorando no nosso estado. Um que sai, que deixa a mulher, o outro que sai, que leva o filho para ficar no seu lugar. E aí, o que a gente está tendo de melhoria para a sociedade quando a gente não traz novas pessoas e pessoas que estão vivendo dentro das comunidades, que sabem o que é uma necessidade de uma pessoa que está lá na ponta realmente precisa. Então, esse é o maior desafio para mim, é chegar nas pessoas que têm essa compreensão que a gente precisa de ter representantes realmente do povo. E estrutura de campanha, você vai ter? Eu estou hoje... Porque eu digo isso porque é o seguinte, as redes sociais são importantes, tem gente que até aqui... Nós temos um vereador aqui na capital que se elegeu só com rede social. Inclusive é pré-candidato e está concorrendo com você. Então, assim, além da rede social, eu imagino que é preciso ter aquele corpo a corpo também. Sim. Visitar seus colegas de profissão no interior, nos municípios. Eu acredito que tem representação do sindicato, do Corém, enfim. Seja como for, você precisa andar. Sim. Você lembra do delegado Jorginho? Sim. O delegado Jorginho tornou muito conhecida uma frase, que não é dele, mas até faz parte de um verso de uma música que ele cantava. Assim, cobra que não anda, não engole sapo. É verdade. Tem que andar. Tem que andar. Tem que andar. E isso requer estrutura. É dessa estrutura que eu estou falando, de você chegar lá, não por chegar e muito menos para comprar voto, mas para levar a tua mensagem. Sim. Hoje a gente está no PSD, né, um partido que ele dá oportunidade para todos, né? Eu já estou lá desde 2021, né? Fui candidata a deputada federal, sou suplente de deputada federal lá pelo PSD e assim, uma garantia que ele dá sempre para a gente é que a gente possa realmente ter as nossas necessidades de andar no estado, ela vai ser atendida. E aí a gente já está em planejamento de campanha, né? O que a gente vai fazer no primeiro mês, quais são os municípios que a gente vai visitar, as lideranças da saúde daquele município que vão estar fazendo as nossas reuniões, né? Porque a gente sabe que o período é muito curto, né? 45 dias de campanha é muito curto, mas a partir de agora, como pré-candidato, a gente já estava nesse planejamento justamente para que a gente possa visitar muito mais do que a gente visitou na campanha passada, que foi uma campanha, já a terceira vez essa, né? A minha primeira campanha foi como vereadora de Teresina, e aí como vereadora a gente concentra Teresina, né? E aí a gente precisa agora... A base maior é Teresina. Você me disse que é de Piripiri, tem voto lá também? Tem Piripiri, porque eu tenho uma família muito grande na região de Piripiri, né? Parnaíba também a gente tem uma base boa, então assim, os municípios que eu tive maior votação da outra vez foi Teresina, né, em primeiro lugar, Parnaíba, Piripiri, Floriano. Então, agora, foi essa o que me impressionou, Tatiana, é que você foi votada em 197 municípios, quase no Piauí todo. Foi. Como é que se explica isso? Eu tenho uma explicação muito prudente e certeira. A enfermagem, ela está em todo o estado, né? Em todo município tem enfermagem, né? E eu já fui presidente do Corém, como eu lhe disse, sou professora há 23 anos, então eu já formei muito mais de 10 mil profissionais, né, entre técnicos, auxiliares, enfermeiros e de outras categorias. Então, assim, eles estão lá trabalhando e minha mensagem chegou de alguma forma lá. Então, teve cidades que eu nem sabia, assim, que ela tinha aquela cidade e eu tive votação, 3 votos, e eu fui procurar, meu Deus, esses 3 votos, tinha 3 profissionais de enfermagem trabalhando lá. 2 técnicos e enfermeiros, porque lá só tem uma unidade básica de saúde. Então, assim, provavelmente meus votos foram deles, e aí, assim,
Além deles, a gente teve um município que teve uma votação bem maior do que o dos profissionais de enfermagem, mas a gente tem as famílias dos profissionais, a gente tem os simpatizantes, que o profissional chega e vai trazendo os outros votos. Então, é isso que a gente vai trabalhar novamente. Não só focando nos profissionais de enfermagem, mas focando nos profissionais de saúde como um todo, porque a nossa principal bandeira é a saúde. E para ter saúde não se faz só com enfermagem, se faz com toda uma equipe, né? Sendo que a equipe maior sempre vai ser a enfermagem, que é a maior força de trabalho, mas eu preciso do médico, eu preciso da assistente social, do fisioterapeuta, do agente comunitário de saúde. Então, a gente também teve um grande apoio de agentes comunitários de saúde na outra eleição e a gente vai buscar novamente esses apoios. Você está com um discurso afiado, viu? Tome um pouquinho de água aí que eu quero dar um recado aqui para os nossos internautas. Olha, se você recebeu esse link e ainda não é inscrito no nosso canal, você aproveita, se inscreve agora, você aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar essa conversa, esse bate-papo aqui. As ideias da Tatiana, as propostas dela, você envia esse link para todas as pessoas que você conhece. O grupo de WhatsApp da família, do trabalho, da igreja, da associação de moradores aí de onde você mora, do condomínio onde você reside, manda para aquele parente lá no interior, lá em Dom Inocêncio, já que a gente falou tanto aqui de Dom Inocêncio, eu tenho um carinho muito especial, porque eu vi Dom Inocêncio antes de virar município, né? Aquela região era uma região muito pobre, muito seca, muito castigada, mas encontrou um abençoado que foi o padre Manuel Lira e desenvolveu aquela região. Cada casa daquele município, antes daquele povoado, o padre Lira conseguiu construir uma cisterna. E a história do padre Lira é uma história muito bonita. E eu acompanhei um pouco dela, por isso é que eu tenho esse carinho por Dom Inocêncio. Lugar que eu já não vou, já tenho mais de 6 anos, mas pretendo retornar na medida do possível, mais breve, para poder dar um abraço nos amigos que eu tenho lá. Bom, você também já sabe que aqui no Piauí nós temos um portal, que é um portal diferenciado, que é o Gazeta Hora 1. Esse é um portal onde a notícia ela vai para você sem muita frescura, ela é lida de acordo da forma que ela aconteceu. Nós não fantasiamos, nós somos muito objetivos nos nossos textos. A gente não tem parceria com o governo do estado, a gente não tem parceria com prefeituras. Por quê? Porque a gente preza pela independência. Nós prezamos pela liberdade de escrever o fato como ele acontece. E você já sabe, para acessar é muito fácil, é gazetaora1.com. Tá aí, nos dê esse privilégio da sua leitura diária, porque ele é atualizado todos os dias, o dia todo, tá bom? Tatiana, nós estamos chegando ao final, mas você ainda tem 1 minuto, você vai olhar para aquela câmera ali para deixar a tua mensagem. Aquela mensagem que nesse momento de pré-campanha você quer mandar para o Piauí, para o eleitorado piauiense, para que ele reflita e pense no teu nome. Pronto. Então aqui, né, estou me colocando mais uma vez como pré-candidata agora a deputada estadual, porque acredito muito numa mensagem que a gente tem que arrumar a primeira casa, né, e nós precisamos arrumar o nosso Piauí, principalmente na área da saúde e da educação, que são áreas básicas e que para a gente ter uma sociedade melhor, a gente tem que ter uma saúde e uma educação de qualidade. Então fica aqui a voz de uma mulher forte, uma mulher que trabalha para o povo, mas que trabalha principalmente para que a gente tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade que entenda que o coletivo ele é mais importante do que o individual. E é nessa perspectiva que eu me coloco mais uma vez nessa luta política que não é fácil, para uma mulher, ainda mais que não tem descendência política no estado, que infelizmente ainda tem muito essa raiz aí das descendências políticas durante as nossas eleições. Então é isso, é um recado de uma mulher que é chefe de família e que principalmente está buscando representar o povo da forma melhor, que é a forma sentindo e tendo esse sentimento de representação real, que é a representação da onde a gente vem, que é das comunidades. Aí, tá dado o recado da Tatiana. E você tocou num assunto bem interessante, Tatiana, que é essa questão
do nepotismo político. Olha, isso é uma coisa que a gente já deveria ter superado. Alguns estados, como o Maranhão, por exemplo, onde a família Sarney mandou por mais de 50 anos, conseguiu superar. Por que agora que a gente está nesse retrocesso, né? Nós já superamos a época dos coronéis, a gente já superou tanta coisa. Hoje a gente tem que entender que democracia significa rotatividade, mudança, alternância. E é por esse tipo de sociedade, esse tipo de Estado que a gente luta. Eu digo a gente luta porque o jornalista e esse podcast, o Parla Mais, ele objetiva exatamente isso, é dar oportunidade para que as pessoas consigam se externar, consigam colocar os seus pensamentos, a sua vontade, porque democracia sem liberdade e sem alternância pode receber qualquer nome, menos de democracia. Muito obrigado a você. Obrigada também, Douglas. Obrigado aos nossos internautas. Você sabe, toda semana nós temos um episódio novo e eu conto com a tua audiência na semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau.